Deus Pai nos oferece a sua vontade, que sempre será perfeita, boa e agradável. É esse convite que Paulo faz ali aos Romanos, no capítulo 12, verso 2. Só que nós não podemos desconsiderar o que ele diz um verso antes. Veja comigo. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sempre indica, sempre aponta propósito, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a fala de Paulo anterior a experimentar e comprovar a boa vontade, perfeita e agradável de Deus, vontade de Deus, é então o que te habilita, o que me habilita é justamente oferecer a nossa vida como sacrifício. É o culto racional, é não se amoldar pelos padrões dessa terra. Ou seja, se nós nos submetemos a isso, é isso que nos habilita a viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Existe um caminho, existe algo que nós precisamos nos submeter e escolher, e é isso que nos habilita para viver a vontade do Pai. É essa capacidade de diferenciar a vida que o mundo oferece e a vida segundo a vontade de Deus. E é isso que o Senhor nos chama, é para esse ambiente que o Senhor nos chama. Há um caminho que precede essa experimentação. E esse caminho é renovar a nossa mente, é ser transformado, é não ser amoldado pelos padrões dessa terra. Ele diz para que possam. Como eu disse, isso nos mostra propósito. Precisamos ser transformados. Há uma boa, perfeita e agradável vontade do Pai que nos espera, mas precisamos expor a nossa vida à palavra, permitir sermos limpos e transformados por ela. Muitos crentes, muitos salvos, e ali Paulo estava se dirigindo a esses crentes. E perceba, ele estava trazendo uma orientação para que eles não se conformassem com esse século, mas que fossem transformados. Era um novo tempo, uma nova vida em Cristo. Então ele estava dizendo: ande à altura. Não se conformem, não se amoldem mais com aquilo que era antes. Deus tem um novo tempo, uma nova estação para cada um de nós. Não podemos ser conformados com a nossa velha natureza, com os nossos velhos hábitos. Deus tem nos entregado revelações, tem nos dado palavra. E é como Paulo, digo a você, ande à altura. Seja transformado por aquilo que você tem recebido. Se ele estava trazendo essa orientação, certamente é porque tinham pessoas, crentes em Cristo, que ainda não estavam experimentando. Temos muitos crentes, filhos, hoje vivendo nessa condição, conformados com o nível de caminhada e relacionamento muito aquém do que poderiam estar vivendo. Conformados ainda com o velho, conformados ainda com muitos hábitos da vida anterior à vida de Cristo. Conformados muitas vezes com inverdades que têm até regido e dirigido a sua vida. Quantos de nós muitas vezes estamos presos em mentiras na nossa mente e caminhando longe dessa perfeita, boa e agradável vontade do Pai, que está disponível. Precisamos renovar a mente, precisamos ser transformados pela palavra, precisamos entregar a nossa mente e coração, a nossa vida como sacrifício vivo. Por isso João 15:3 diz: vocês são limpos pela palavra. Estar em Jesus, estar em obediência promove isso, caminhando com Ele, vivendo nele, experimentando dele. E isso só acontece se expormos a nossa vida, a sua mensagem, meditando, se alimentando. Ela renova, transforma, cura, limpa a nossa vida e nos projeta para viver a sua perfeita vontade. Há níveis de libertação que vamos experimentar somente caminhando na palavra. Conhecer a verdade liberta. Porque a palavra tem poder e se expormos a nossa vida, ela é suficiente para fazer aquilo que é preciso. Muitas vezes não precisaremos estar diante de alguém que vai impor as mãos num culto específico, numa oração específica, para que venhamos a experimentar um nível de liberdade. Mas a palavra, a própria palavra promove isso. O Evangelho é esse poder de Deus suficiente para nos libertar, transformar, nos curar, nos encorajar, nos restaurar e nos inserir nesse tempo de viver e experimentar da palavra, da sua agradável vontade. Há coisas que só experimentaremos vivendo na palavra, vivendo a palavra. É tempo de sermos alargados nesse conhecimento, no conhecimento que vem do alto, no conhecimento do Evangelho e sermos esticados no amor de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Porque a palavra tem poder e se expormos a nossa vida, ela é suficiente para fazer aquilo que é preciso. Muitas vezes não precisaremos estar diante de alguém que vai impor as mãos num culto específico, numa oração específica, para que venhamos a experimentar um nível de liberdade. Mas a palavra, a própria palavra promove isso. O Evangelho é esse poder de Deus suficiente para nos libertar, transformar, nos curar, nos encorajar, nos restaurar e nos inserir nesse tempo de viver e experimentar da palavra, da sua agradável vontade. Há coisas que só experimentaremos vivendo na palavra, vivendo a palavra. É tempo de sermos alargados nesse conhecimento, no conhecimento que vem do alto, no conhecimento do Evangelho e sermos esticados no amor de Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.